Hoje nós iniciamos uma série nova, curta, de 4 sermões, sobre Natal. O que nós queremos é nos maravilhar um pouquinho mais com as insondáveis riquezas de Cristo, como o texto bíblico vai dizer. Então nós vamos fazer 4 sermões focados na pessoa de Cristo, em passagens diversas, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento. Então hoje nós começamos olhando para Cristo como o descendente. E nós vamos ler então Gênesis capítulo 3, todo o capítulo. Se você pode abrir sua Bíblia, você pode olhar aí no seu boletim, por gentileza. Eu vou ler e você pode acompanhar comigo. Mas a serpente, mais astuta de que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse, vocês não devem comer dele nem tocar nele, para que não venham a morrer. Então a serpente disse à mulher: é certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Então os olhos de ambos se abriram, e percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus que andava no jardim, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a mulher se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou: onde você está? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu da árvore, da qual ordenei que não comesse? Então o homem disse: a mulher que me deste para estar comigo, ela me deu da árvore e eu comi. Então o Senhor Deus disse à mulher: que é isto que você fez? A mulher respondeu: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: por causa do que você fez, você é maldita entre todos os animais domésticos, e entre todos os animais selvagens, você rastejará sobre o seu ventre e comerá pó todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. E a mulher, ele disse: aumentarei muito os seus sofrimentos na gravidez. Com dor você dará à luz filhos. O seu desejo será para o seu marido, e ele a governará. E a Adão disse: por ter dado ouvidos à voz de sua mulher e comido da árvore que eu havia ordenado para que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Em fadigas você obterá dela o sustento durante os dias de sua vida. Ela produzirá também espinhos e ervas daninhas, e você comerá a erva do campo. No suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, pois dela você foi formado, porque você é pó, e ao pó voltará. E o homem deu à sua mulher o nome de Eva, por ser a mãe de todos os seres humanos. O Senhor Deus fez roupas de peles com as quais vestiu Adão e sua mulher. Então o Senhor Deus disse: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. É preciso impedir que ele estenda a mão, tome também da árvore da vida, coma e viva eternamente. Por isso o Senhor Deus o lançou fora do jardim do Éden, para cultivar a terra da qual havia sido tomado. E depois de lançar fora o homem, Deus colocou querubins a leste do jardim do Éden, e uma espada flamejante que se movia em todas as direções, para guardar o caminho da árvore da vida.
Não há dúvida que nós estamos perante o capítulo mais triste, mais terrível de toda a Escritura. Se você já leu a Bíblia, você sabe que existem inúmeras histórias difíceis, trágicas nas Escrituras. Mas nada se compara com o que nós temos aqui. De fato, todas as histórias tristes da Bíblia e trágicas da Bíblia encontram aqui em Gênesis 3 a sua gênese, a sua raiz, a sua causa, fonte e motivação. Alguns comentaristas vão sugerir que nós deveríamos ler Gênesis capítulo 3 chorando. Deveria causar em nós uma estranheza quando nós lemos esse capítulo. E para lembrarmos da gravidade desse capítulo de Gênesis 3, basta lembrarmos o que veio antes, Gênesis capítulo 1 e Gênesis capítulo 2. A Bíblia abre as Escrituras, não é, com Gênesis capítulo 1, verso 1, dizendo que no princípio Deus criou os céus e a terra. O primeiro lugar que a Bíblia afirma é acerca da existência de Deus. A Bíblia não discute acerca da existência de Deus. Ela pressupõe a existência dele. Para a Bíblia, Deus é real, não é um mito. Ele é a causa de todas as coisas, não é causado por nada. A existência dele está lá. Em segundo lugar, esse verso nos lembra da eternidade de Deus, porque no princípio Deus já estava. E diferentemente de outras teogonias, principalmente as histórias dos deuses do Antigo Oriente Próximo, em que os deuses eram criados e formados a partir do caos, da matéria ou da água que era eterna, e havia conflito entre esses deuses, e do conflito deles surgiu um novo Deus. Aonde há conflito aqui? Ele está ali no princípio, reinando soberanamente, fazendo o que quer e como quer. A sua eternidade. Ele criou os céus e a terra, então ele é todo poderoso. Céus e terra é uma expressão hebraica se referindo a toda a criação, não só ao planeta que nós vivemos, mas a todo o universo formado. Pense nisso um pouquinho. Até hoje dizem que o homem só chegou numa superfície, num oceano, a 11 mil metros de profundidade, e ainda assim não conseguiu alcançar estou com a palavra em inglês na cabeça, o bottom, o fundo. O homem não alcançou, e pense quantas criaturas, diversidade, pensa quantas coisas nós nem conhecemos no nosso planeta, e o texto diz em Gênesis 1:1 que ele criou todo o universo. Cria, aquela palavrinha, criou, né? Bará, criou significa que ele criou do nada, o homem não bará, o homem sempre cria a partir de uma matéria já existente, e Deus é o único capaz de criar do jeito que ele cria em Gênesis capítulo 1. Gênesis 1 mostra a beleza e a grandiosidade do nosso Criador, e aí vocês sabem que Gênesis 1 e Gênesis 2 fala da beleza da criação, só que eu não tenho tempo para entrar nisso daqui. Mas a pergunta que vale talvez R$1 milhão para a gente é por que Deus criou? Por que ele criou? E para respondermos por que ele criou, basta respondermos uma pergunta que antecede essa pergunta, que é o que Deus fazia antes de criar. E a resposta é simples. Deus se conhecia, Deus se amava e Deus se glorificava por toda a eternidade. Deus se conhecia porque Hebreus capítulo 1, verso 3 vai dizer que o Filho é a expressão exata do seu ser. Deus sempre teve uma expressão exata e através dessa expressão ele se conhece por toda a eternidade. Deus se amava por toda a eternidade, porque João capítulo 17, verso 24, vai dizer o Filho falando, porque me amaste antes da fundação do mundo. Deus em si mesmo, nessa relação intratrinitária, sempre desfrutou desse relacionamento íntimo, profundo, de amor pleno nele mesmo. E se glorificava, porque João capítulo 17, verso 5, o Filho vai dizer, glorifica-me contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Então, por toda a eternidade, Deus sempre experimentou de amor, sempre experimentou de conhecimento, e a grandeza dele não tem fim, e sempre experimentou de glória. Então, a pergunta é por que ele cria? E a resposta, ele cria porque o amor é doador. Porque o amor não é mesquinho. Cria não por falta, mas por generosidade. Cria para refletir e doar, não para pedir e exigir em primeiro lugar.
cria para que mais pessoas, como eu e você, então, também agora pudéssemos conhecer, amar e glorificá-lo, como ele sempre experimentou isso durante toda a eternidade. Uma doutrina que nós temos na história da igreja vai chamar isso de pericorese, que é essa habitação dos membros da divindade, da trindade, neles mesmos. Essa ideia que eles são plenos, suficientes neles mesmos, e agora nós somos então convidados a participar desse relacionamento, e agora a criação faz sentido, porque Deus não podia parar na pedra, Ele tinha que criar seres humanos racionais e morais, para que você pudesse conhecê-lo, para que você pudesse decidir conhecê-lo, amá-lo e glorificá-lo. Então Deus está esbanjando graça, Deus está esbanjando amor em Gênesis capítulo 1 e capítulo 2. E aí você sabe, Deus não dá somente a si mesmo, mas também deu ao homem alimento, deu ao homem animais, deu ao homem trabalho e deu ao homem sexo. Deu ao homem casamento. E o clímax, talvez, da criação, finalzinho de Gênesis 2, é aquele poema de amor que nós conhecemos. Do homem olhando para a mulher e faz um louvor. O primeiro louvor que nós temos na Bíblia é de uma criatura a outra criatura. E isso não é idolatria, porque você pode ter prazer na criação, demonstrando prazer ao Criador. E é por isso que o homem vai olhar então para sua mulher e vai dizer, finalmente, entre os animais eu não encontrei, mas finalmente essa é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Está lindo o contexto de Gênesis 1 e 2, mas olha como começa Gênesis capítulo 3. Mas a serpente. Agora faz sentido o que está acontecendo aqui. Em Gênesis 3, agora entra o nosso antagonista. Um novo personagem entra no enredo. E Gênesis está escrito de tal maneira para mostrar que há, de fato, uma mudança abrupta no enredo. Começa com o antagonista e termina falando de espada. Termina falando que uma espada flamejante se movia em todas as direções. Então, Gênesis capítulo 3, nós vemos uma mudança radical dos seres humanos no seu relacionamento com Deus, no seu relacionamento com o próximo, no seu relacionamento com o jardim, e no seu relacionamento com a própria vida, uma verdadeira tragédia. Mas há mais em Gênesis 3. Se nesse capítulo nós aprendemos que o homem escolhe se esconder de Deus, nesse capítulo nós também aprendemos que Deus decide sempre procurar o homem. Tragédia e esperança. E eu divido em 3 pontos básicos para a nossa compreensão nessa manhã: o tentador, o pecado e o descendente. Tentador, pecado e descendente. Olha o tentador, versos de 1 a 5 comigo. Começa dizendo no verso 1 que nós temos um novo personagem que entra, que é a serpente. Serpente, a palavrinha no original aí, é cobra, é um animal. E eu estou falando isso porque eu sei que no mundo antigo, a cobra já tinha essa conotação negativa, essa imagem negativa sobre ela. Ela era um tipo de divindade, o deus da cura, ou um símbolo de fertilidade. Até hoje a medicina vai usar, a cobra enrolada num tipo de bastão, uma imagem de uma divindade da Grécia Antiga, fazendo referência que ela trazia cura. Mas ainda que quando ela aparece a serpente, ela é simplesmente um animal aqui. Lembra que se ela era um animal e um animal selvagem, Deus cria o animal selvagem, falando principalmente em Gênesis 1, versos 24 e 25, que esses animais eram bons. Assim que ela entra aqui no enredo, por mais que depois na história, tanto na história bíblica como na história secular, há uma conotação negativa em cima da cobra, aqui ainda não. É um animal que fazia parte da criação boa de Deus. Mas aí vem o adjetivo, mas mais astuta, diz o narrador. E aqui astuta, a palavrinha pode ser tanto um termo positivo quanto negativo. Mas é claro que para os primeiros leitores, esse termo seria já com uma conotação negativa. Serpentes no antigo Israel não era uma imagem boa. Era símbolo de algo ruim. Ela era considerada um animal impuro, em Levítico capítulo 11.
E em Números 21, nós vemos lá aquela história triste de serpentes picando os israelitas, levando eles à morte. Quando então os primeiros leitores estão lendo mais a serpente mais astuta, provavelmente ele já tem aqui essa visão mais negativa dela. E o que é surpreendente é que vai dizer que esse animal falava. Porque vai dizer aqui que ela era mais astuta, e de repente ela vira para a mulher e ela diz algo à mulher. E aqui nós temos duas possibilidades. Em primeiro lugar, a possibilidade de que de fato a cobra falava. Alguns animais falavam. E alguns vão sugerir que é por isso que talvez Adão e Eva aqui não tenham essa estranheza de conversar com um animal. Existe uma segunda possibilidade, de que esse animal de fato está sendo usado por um ser que não é, que transcende ele, um ser que nós sabemos que é o próprio diabo, Satanás. Sabemos disso porque João capítulo 8, verso 44, Jesus vai dizer que diabo ou Satanás, ele é assassino e mentiroso desde o início, desde o princípio. Apocalipse 12, verso 9, vai dizer que o grande dragão foi expulso, a antiga serpente. Se a serpente falava ou não, nós não sabemos, fato é que ela está sendo usada, ou é um tipo de personificação do próprio Satanás que está aqui em cena. Verso 1 ainda fala da tentação, e a tentação ela vai dizer, é verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? Isso significa então que a serpente estava lá na ordem que Deus deu ao homem, para não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ela sabia o que estava em jogo, então isso significa que a ignorância dela aqui é uma ignorância fingida, ela sabe o que ela está propondo, ela sai da dúvida e passa agora para a distorção da palavra divina, porque ela vai dizer, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim. E aí vocês sabem que Deus não disse isso. Deus disse que de todas as árvores eles podiam comer livremente, mas tinha uma única árvore que eles não poderiam comer. Então agora ela distorce a palavra. E aí parece na narrativa aqui que a mulher vai sendo levada a essa tentação. Versos 2 e 3, nós encontramos 4 erros de Eva nesse diálogo com a serpente. Em primeiro lugar, ela omitiu a liberalidade da ordem divina. Mais uma vez, Deus tinha dito, olha, de toda árvore pode comer livremente, exceto uma. Mas na resposta dela, no verso 2, ela responde, do fruto das árvores do jardim podemos comer. Mas ela não diz toda e ela não diz livremente. Parece que ela começa a ser, de fato, levada a esse engano. Em segundo lugar, ela fala acerca dessa árvore de acordo com a sua localização e não o seu significado. No verso 3, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse que não poderíamos comer. Deus não disse do fruto da árvore que está no meio do jardim. Deus tinha dito do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Em terceiro lugar, ela se refere a Deus como Elohim. Aí no verso 3, ela diz, Deus disse. É da mesma maneira que Deus se referiu, que a serpente se referiu a Deus. Mas Deus já estava se apresentando a eles como Yahvé, o Deus da aliança, o Deus do pacto. Ele tinha entrado em pacto com eles no capítulo anterior. E em quarto lugar, a mulher acrescenta uma ordenança, ela torna mais difícil esse mandamento, dizendo que ela não poderia nem tocar da árvore. E Deus não disse isso. Nessa resposta, nós aprendemos então que o casal começa a ser seduzido pela serpente. E aí, versos 4 e 5, a serpente vai dizer, é certo que não morrerão. No hebraico aqui tem um enfático não, começa pelo não a frase, dizendo não, vocês não vão morrer, pode comer. E aí no verso 5, a serpente vai simplesmente falar o que eles iriam ganhar, mas não o que eles iriam perder, a própria vida. E ela vai dizer, vocês sabem que se vocês comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus vocês serão conhecedores do bem e do mal. No fundo, a serpente estava atribuindo a Deus intenções egoístas. Que Deus mesquinho de vocês, hein? Nem deixa vocês comerem dessa árvore. Meus irmãos, o que a gente aprende nesses primeiros 5 versos é como o tentador nos tenta. É como Satanás opera. E aqui é bom nós levarmos isso a sério, porque se Eva caiu não tendo pecado até então, o que dirá nós, pecadores? Se Adão e Eva ainda não tinham esse poder de escolha, de pecar ou não pecar, o que dirá nós? Que o pecado habita em nós.
A primeira coisa que a gente aprende aqui é que a sua mente é o campo de batalha preferido do inimigo. Lembre-se disso. A serpente não tenta o primeiro casal causando intriga no casamento deles. Essa não é a primeira preocupação dela. A serpente não tenta o primeiro casal trazendo enfermidade física a eles, tocando nos bens materiais deles, seja na comida, seja no jardim, seja na árvore, seja em qualquer outra coisa que eles tinham, os animais, o que fosse. Satanás tenta eles em primeiro lugar no campo chamado campo da mente, no campo das ideias. É por isso que o apóstolo Paulo, mais na frente, vai dizer que a nossa luta não é carnal, mas nós temos armas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Quais são essas fortalezas, diz o apóstolo Paulo em 2 Coríntios capítulo 10? Destruímos raciocínios falaciosos, toda arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo. A luta cristã, portanto, é uma luta da mente. Portanto, lembre-se, o diabo está mais preocupado em manter sua mente longe da verdade do que seu corpo perto da enfermidade. É a mente. Mas à medida em que eu estou falando que é na mente, talvez para muitos aqui que são cristãos, vocês estão dizendo, mas eu já sou cristão. Eu já criei. Eu leio a Bíblia, eu não duvido. Eu olho aqui, eu leio essas histórias, eu acredito nessas histórias, eu acredito até em milagre, eu já sou batizado, eu creio na verdade, mas pensar assim é perder ainda o ponto do texto. Porque perceba que Satanás não tenta Adão e Eva com relação à existência de Deus. Eles tentam Adão e Eva com relação à bondade de Deus. A ideia da tentação aqui não é de apologética, mas é de confiança. A perguntinha no final do dia que a serpente está oferecendo a eles é: será que Deus é bom? Será que vale a pena obedecer? Será que no final da sua obediência há de fato felicidade? Ela não chega para eles e diz: olha, vamos provar e entrar num debate acerca da existência de Deus. Não é isso que está em jogo, mas é a bondade divina. E é nessa tentação da bondade divina que nós nos encontramos muitas vezes lutando como o primeiro casal estava aqui lutando. Será que ele é amoroso ainda? Será que ele ainda é gracioso? Será que ele é bom? Pense do porquê nós caímos em pecado. Por exemplo, você sabe que você não pode deitar com uma mulher ou com uma pessoa do sexo oposto se você não é casado com ela. Seja na fase de solteirice, seja na fase do casamento. Mas por que normalmente pessoas caem nesse pecado? Será que Deus sabe o que é bom para a minha vida? Será que Ele sabe mesmo o que é prazer para mim? As pessoas caem em pecado não porque duvidam da existência de Deus, mas duvidam da bondade de Deus. E é por isso que pecam. Pense, por exemplo, na maneira que nós lidamos com dinheiro, com a ganância, com o lucro ilícito. Será que Deus é bondoso e vai me sustentar mesmo? Com seu cuidado paternal, aí talvez porque eu duvido disso, é por isso que eu vou mexer com o dinheiro do jeito que eu mexo. Pense na vingança, porque somos tentados à vingança. Eu é que sei o que é bom para aquela pessoa, Deus talvez não sabe. E é porque nós questionamos constantemente a bondade divina que nós pecamos. É uma questão de confiança. A árvore desse primeiro casal era uma árvore frutífera. E a pergunta que você tem que responder perante esse texto é: qual a sua árvore? O que leva você a questionar a bondade divina? Talvez sua árvore chame sofrimento. E aí você olha para essa árvore, você está vendo sofrimento na sua vida, e você sabe que ele existe, mas a pergunta é: será que ele é bom? Talvez a sua árvore chame estado civil. Será que Deus é bom? Crise conjugal. Será que Deus é bom? Situação econômica, enfermidade. A tentação da serpente é uma pergunta sobre a bondade e não a existência de Deus. Mas há uma segunda tentação aqui, para sermos o que não somos. Porque veja que a serpente vai dizer no verso 5: os olhos de vocês se abrirão e, como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. E aí nós sabemos que também nós pecamos, porque nossa tentação é sermos aquilo que não somos. Assumirmos muitas vezes o lugar de Deus. Há pecado, gente, que é mais fácil nós chegarmos a essa conclusão. Você vai tirar a vida de alguém,
Você sabe que você está usurpando, né, o lugar divino ali, porque somente Deus dá e tira a vida. Mas pense às vezes no pecado da ansiedade. Será que eu realmente confio que Deus governa a minha vida no amanhã? Ou será que eu que devo decidir o que é melhor para a minha vida amanhã? Na falta de perdão, nós sabemos melhor como retribuir. Deus não sabe como retribuir essa pessoa, mas nós sabemos como retribuir essa pessoa. Nós ainda podemos ser tentados pela serpente. É uma batalha da mente, não uma batalha apologética, uma batalha afetiva, que visa conquistar o nosso coração, olhando para ele, sabendo que ele existe, mas duvidando em como ele age, o tentador. Em segundo lugar, nós temos o pecado e suas consequências. Olha os versos comigo de 6 em diante. O verso 6 é o grande primeiro pecado que nós temos aí. E aqui parece agora que o narrador coloca uma câmera lenta na história. Os detalhes são muito bem dados aí no verso 6. É o primeiro pecado. Ele vai encher de verbos aí essa sentença para enriquecer a transgressão. Olha os verbos que você encontra aí no verso 6. Vendo a mulher que era boa, tomou do fruto, comeu, deu também ao seu marido e finalmente ele comeu. Há uma descrição clara do que aconteceu. Em primeiro lugar, ela viu que a árvore era boa. Boa aqui pode significar algo que é belo ou algo que é moralmente bom. E a impressão que nós temos aqui é que se antes, no capítulo 1, Deus por 6 vezes tinha dito ao casal o que era bom e o que não era bom, agora o casal decide decidir para si mesmo o que é moralmente bom. Essa é a ideia do belo aqui. É desejável. E desejável é a palavrinha de cobiça na Bíblia. Por isso que nós podemos afirmar que o primeiro pecado cometido é o pecado de cobiça. E antes que os homens fiquem muito felizinhos aqui, falando que o homem não está aqui, que a queda é da mulher, vai dizer que ela pega do fruto, come e dá também ao marido. E o enredo vai dizer para a gente, do verso 5 até o verso 6, do verso 1 até o verso 6, de que de fato Adão esteve presente o tempo inteiro. Se você olhar como a serpente fala com a mulher nos versos 4 e 5, ela vai dizer, é certo que vocês não morrerão. Ele está do lado. No verso 5, a mesma coisa, os olhos de vocês se abrirão. Vocês serão conhecedores do bem e do mal. Por isso que Paulo vai dizer em 1 Timóteo 2,14, de que Adão não foi iludido, mas a mulher. A mulher foi enganada, diz Paulo. Por que Adão não foi iludido? Porque obstinadamente ele decidiu cair no papo da serpente. Ele esteve presente durante todo o tempo. O verso 6 é o primeiro pecado cometido contra Deus e um caminho sem volta. Agora, a nossa tentação quando você olha para o verso 6 é olhar e dizer, bom, eles caíram porque talvez o fruto era irresistível. O pecado é irresistível. Mas aqui eu gostaria de fazer uma citação de Santo Agostinho para vocês. Agostinho também teve que lidar com um roubo. O roubo de uma pera, diz ele, um fruto. E ele está fazendo essa pergunta do porquê, com seus 16 anos nas suas confissões, por que que ele decidiu também pegar um fruto que era proibido? Olha o que ele diz. Eu, miserável, o que foi que amei em ti, furto meu? Noturno delito dos meus 16 anos. Não eras belo, pois eras roubo. Mas realmente és alguma coisa para que eu possa dirigir-me a ti? As peras que roubamos, sim, eram belas. Por serem criaturas tuas, ó Deus bom, Criador de toda a beleza, sumo bem e meu verdadeiro bem. Sim, eram belas aquelas frutas, mas não era a elas que a minha alma infeliz cobiçava. Eu as possuía em abundância e melhores. É assim que o homem peca, diz Agostinho, quando se afasta de ti e busca fora de ti a pureza e a limpidez, que ele não pode encontrar, senão voltando para ti. Repara que para Agostinho nós pecamos não porque o pecado é irresistível, mas nós pecamos porque Deus é esquecido. É quando nós deixamos de ir a Deus, em busca desse prazer que Agostinho está dizendo, nesse buraco da alma que nós temos, que é do tamanho do divino, e buscamos isso agora em coisas e pessoas, que nós iremos pecar.
Então nós aprendemos que o primeiro casal olha para essa árvore e vê que é bom, agradável e desejável, porque se esqueceram que Deus era bom, que Deus era agradável, que Deus era desejável. E aí dos versos 7 a 13 nós temos as consequências. Olha as consequências comigo, verso 7. Primeira coisa, consequência do pecado, nós experimentamos uma separação social um dos outros agora. No verso 7 vai dizer que os olhos de ambos se abriram, percebiam que estavam nus e decidiram ali fazer roupas para si mesmos para se esconderem um do outro. Se antes a nudez era uma forma de atração a eles, agora a nudez os levava à separação e eles experimentam da vergonha. No verso 12, o homem é capaz de culpar a sua mulher. Ele vai dizer: a mulher que me deste para estar comigo, ela me deu da árvore e eu comi. A mulher que antes era a causa do louvor do homem, agora é a causa do seu pecado. A mulher que antes era idônea e auxiliadora, agora ela se torna para ele uma pecadora. E pior, ele culpa Deus por isso. É a mulher que tu me deste. Em outras palavras, não tinha nenhum outro presente, outra dádiva, algo melhor para você me dar, não. Você vai me dar logo a mulher, Deus. É por causa dela. E a primeira consequência, então, dos nossos pecados, nós experimentamos até hoje, que é esse rompimento, essa divisão social que nós experimentamos uns com os outros. Há uma outra separação que nós experimentamos, que é aquilo que chamamos de psicologicamente separados de nós mesmos. Olha o verso 10. Ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Se você for sincero, nós vivemos até hoje nos escondendo. Você esconde a sua própria imagem. Você é capaz de se esconder até mesmo para os seus familiares mais próximos. Você tem esse receio de revelar aos outros o que de fato você é. Da onde vem isso? Vem do pecado. Eu diria do porquê nós vemos esse boom da psicologia, porque pessoas buscam tanto a psicologia hoje em dia. Uma das razões é porque você tem ali a oportunidade de fala. Você pode sentar, abrir sua alma, falar de fato quem você é e alguém vai te ouvir. E isso faz bem, porque a nossa tentação é viver se escondendo. E vivemos nos escondendo por causa do pecado. Terceira causa do pecado, consequência, espiritualmente separados, não só socialmente, não só psicologicamente, mas espiritualmente separados. Nos versos 8 e versos 10 nós percebemos isso. O homem e a mulher se esconderam da presença do Senhor. E se esconderam, diz o verso 10, porque tiveram medo. Jonathan Edwards vai dizer que o medo opera até nas pessoas mais virtuosas. É possível você, por exemplo, praticar honestidade com medo de ser pego, não praticando honestidade. Até as pessoas boas têm medo. Tanto as viciosas quanto as virtuosas. O medo é outra sensação ou consequência do pecado. E aí a parte mais triste da história, os juízos de Deus. Os juízos de Deus. Olha o verso 14, primeiro juízo. O primeiro juízo é sobre a serpente. É a primeira: pecado, juízo e morte. E a pergunta que fica para nós é: o que pode ser pior do que isso? Mas, meus irmãos, esse capítulo não está escrito para acabar com a nossa esperança, mas para nos dar esse. Cristo subiu na árvore da morte para te oferecer a árvore da vida. E agora Gênesis 3 faz muito sentido para nós. Porque se nós perdemos o paraíso, se nós perdemos o acesso, o descendente garante o caminho de volta para a gente. Há razões para celebrar hoje? Há razões para você preparar o seu coração nessa festa de Natal, nesse período que nós preparamos o nosso coração olhando para Ele. Talvez muito de Gênesis 3 já está à sua volta. Talvez os efeitos da queda estejam mais reais em suas circunstâncias. A morte parece estar cada vez mais perto. Mas se você se apegar ao descendente, renovar sempre a sua fé em Cristo Jesus, você suportará esses dias maus e se alegrará na esperança por vir. Ele subiu na árvore da morte para que você comesse da árvore da vida.
Vamos orar. Senhor, obrigado porque o Senhor é o único capaz de transformar tragédias em bênçãos, maldições em bênçãos. Obrigado porque na oportunidade que o Senhor teve de acabar com a humanidade uma vez por todas, o Senhor buscou o homem no seu jardim. Obrigado porque é nesse capítulo que o Senhor fez um pacto de graça conosco. Nada mais depende de nós, tudo depende do teu Filho. Obrigado por ter enviado o seu Filho. Obrigado pelo plano de redenção, pelo Evangelho. Obrigado porque mesmo no paraíso que está perdido, nesta terra em que vivemos de ervas daninhas, de espinhos constantes, nós temos esperança. Nós temos alegria. Não nesta criação que um dia será renovada, mas por causa somente do teu Filho. Nós nos maravilhamos nessa manhã condescendente. Nós queremos te dizer muito obrigado pelo grande plano de salvação. Renova a nossa fé, renova a nossa esperança e a nossa alegria no seu Filho somente. Hoje e sempre. Amém.